Bom, pessoal, nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês, né, como que faz a costura da calça básica, né? Então, aqui a gente vai começar pela costura da braguilha, né, que é a colocação do zíper. O processo de corte, né, é o mesmo daqueles anteriores, né, tanto da blusa quanto do vestido. Segue o fio, né, posiciona os moldes em cima do tecido, segue o fio e corta, né, como na modelagem a gente já coloca a margem para costura, não há necessidade de colocar na hora do corte. Então, aqui eu já cortei, né, como vou costurar nesse algodão cru, como ele não tem direito nem avesso, os dois lados são iguais, eu coloquei aqui direito, né, para especificar qual lado, consequentemente o outro lado de baixo é o avesso. Então, aqui eu tenho as duas partes da frente da calça, ó. Lado direito e lado esquerdo, né? E aqui eu também já tenho cortado a braguilha. Aquela que é a parte dobrada, ó, e aquela que é só um lado. Então, só pra gente entender melhor como que ela é costurada, ó. Ela é costurada assim. Uma vem aqui, né? Com o zíper já aqui costurado junto. E essa outra, né? Esse outro lado, ele vai aqui atrás, ó, aqui. Do outro lado da calça. Na outra parte, ó. E aí, o lado direito é o lado que aparece pelo lado de dentro. Então, fica avesso com avesso. E aí, na hora da costura, né, um fica sobre o outro. Então, o primeiro passo é, vamos colocar primeiro, antes de tudo, a braguilha e o zíper, né? Para isso, a gente vai fechar essa lateral aqui, essa curvinha, pelo lado de dentro. Ó. Vou virar e vou aqui pro lado avesso, né? E eu vou fazer essa costura aqui, ó, só dessa curvinha com a reta normal. Então, aqui eu já fechei um lado da braguilha com uma reta normal do lado avesso, né? E agora eu vou virar pro lado direito. Então, aqui eu desvirei, né, um lado da braguilha e vou pregar aqui assim, ó. Ela vai ser costurada dessa forma aqui de um lado da calça. Só uma observação, ela tem um lado certo de ser colocado na calça. Da forma como vocês estão vendo no vídeo, esse é o esquerdo e esse é o direito, mas na verdade é o contrário, né? Na hora que posiciona esse lado no corpo, ele fica sendo como o lado direito. E esse aqui que na verdade é o lado esquerdo, né? Então, essa braguilha que é dobrada, ela é pregada do lado direito da calça. Então, ele fica assim, ele vai ser costurado unindo essas duas partes, mas com o zíper. Então, aqui eu peguei até um zíper de cor diferente pra gente ver melhor. E também estou costurando com uma linha de cor diferente pra gente ver melhor. Então, só pra gente entender, esse é o lado certo do zíper, eu só abri. E um lado do zíper é costurado aqui junto, ó. Então, eu vou posicionar esse ferrinho bem aqui no limite, ó. Vou usar ele como sendo a minha base de início da costura. Então, olha só, ele vai ficar assim. Vou até colocar os alfinetes depois pra gente ver melhor. E aí, eu vou costurar do lado avesso, claro, né? Então, olha só, eu só vou virar. Virei. E vou costurar os três juntos. A calça, o zíper e a braguilha. O zíper vai ficar bem entre as duas. Então, ó, vou repetir o que eu fiz, o processo que eu fiz. Então, eu peguei aqui a braguilha, né? Coloquei aqui do lado. E vou colocar aqui o zíper, um lado do zíper só. Vou até fechar pra gente visualizar melhor. Então, aqui só lembrando que eu vou usar esse ferrinho, né, aqui do início, como sendo o início da costura. Então, eu vou colocar ele rente
Claro que na hora da costura você vai ter que descer o ganchinho aqui do zíper, porque na hora de costurar vai ficar melhor. E ó, eu só vou virar. E agora eu vou passar a costura aqui, ó, do lado avesso. Consequentemente, o lado de cá já vai ficar do lado avesso. Aqui eu tô usando uma sapatilha própria para costura de zíper invisível. Se você não tiver a sapatilha, né, você pode usar aquela sapatilha normal. Lembrando que quando você usar a sapatilha, bem aqui no zíper, na hora que você passa o dedo, você sente os dentinhos do zíper. Então, você vai usar ele como seu guia. Ou seja, o limite aqui da sapatilha precisa vir seguindo esse limite aqui, ó, dos dentinhos do zíper. Então, aqui, depois que a gente passou a costura, unindo as três partes, né? A braguilha, o zíper e a calça, a gente vira pro outro lado. E aqui já fica um ladinho do zíper. Então, um lado aqui da braguilha, né, já está pronto. Já está costurado. Ó, como é que fica a costura de cá e do lado de dentro. E aqui depois a gente pode até passar aquela costura de acabamento, que é aquela costura de zigue-zague que a gente fez na blusa. Pra quem tem overlock, pode passar uma overlock, como a costura pro acabamento. Então, ele vai ficar assim, ó. E agora, o próximo passo é pregar o outro lado da braguilha com a outra ponta do zíper.